Pega aí a sua Bíblia. Acredito que todos vocês têm uma Bíblia, porque alguém que vem para uma escola dessa aqui sem Bíblia é como você ir para uma guerra sem a preparação de uma roupa, armas, proteções. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Hebreus, eu quero usar esse versículo, não porque ele tem a ver com o tema, mas como uma forma de mostrar a vocês que a palavra que eu vou ministrar não é só para vocês, é para mim também. Paulo escrevendo à igreja, aos irmãos judeus, Hebreus, capítulo de número 4, Hebreus 4, versículo é o 12. Paulo disse assim: portanto, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então Paulo chama a palavra de Deus como uma espada de duas pontas, ou seja, ela vai para lá e vem para cá. Então ela não é uma coisa que só vai para lá, porque a maioria dos pregadores é daqui para lá, atinge para lá, e aqui eles são os reis, né? Os reizinhos de Deus. Então ele continua aqui: mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, eu me sinto bem aqui nesta casa, junto com a minha família espiritual. Como eu disse ontem para minha irmã na carne, aqui é o melhor lugar para mim. Eu me sinto bem, me sinto amado, me sinto acolhido, me sinto respeitado. Que lugar bom, que pessoas boas, Senhor, de podermos conviver. Mas nós estamos sendo tratados, Meu Deus, dê a nós uma dose desse tratamento nesta hora, Pai. Trate-nos, trate a família Restituição todas, aquelas que estão em casa, que não tiveram forças, aquelas que estão doentes, que também não tiveram forças, e aquelas que estão com a preguiça da indolência, tiveram forças, mas não quiseram estar aqui. Deus, eu oro por todos, por minha vida, pela minha esposa, minha família, pelo Ministério Restituição, pelos irmãos, pelos ouvintes, pelo Brasil, pelo mundo, por todos. Nós declaramos essa sabedoria, este conhecimento, estas manifestações de Deus sendo algo maravilhoso para nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, e o povo de Jesus diz amém, diz glória a Deus. Dá-lhe um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão, meus irmãos, irmãs, famílias queridas. Na quinta-feira eu dei um início, né? Falei alguma coisa sobre
o início da reconciliação é o arrependimento. Se não houver arrependimento, não haverá reconciliação. Deus reconciliou-se comigo, mas eu não consigo me reconciliar com Deus. Tem muita gente assim, que não consegue se reconciliar com Deus. Mas não é o fato que Deus não se reconciliou com ela. Deus já nos se reconciliou conosco, porque a Bíblia, ela prova isto. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. 2 de Coríntios 5, 18 e 19. Nós vamos dar uma passeada na Bíblia, para você comer a boa palavra. Não ficar comendo a minha palavra, mas comer a palavra de Deus. Diz aqui, 18 e 19, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então diz que Deus nos reconciliou com Ele. Diga, eu estou reconciliado com Deus. Diga, eu não devo nada para Deus. Diga, toda a dívida que me separava de Deus foi quitada. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Deus reconcilia o mundo. Você sabe que existe 3 mundos. Tem um mundo, planeta Cosmo, a Terra. E dentro da Terra existe 2 mundos que o próprio Cristo falou: ovelhas e cabritos. Peixes bons e peixes ruins. Ele falou virgem sábia e virgem doida. Então o próprio Cristo definiu dentro do cosmo 2 mundos. E nós precisamos de entender que existe 2 mundos dentro do mundo cósmico. Quando ele diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, então quando você pensa no mundo na totalidade, mundo, você acredita que Jesus reconciliou aqueles que ele separou como cabrito e reconciliou os que ele separou como ovelha. Se ele reconciliou todo mundo, então todos deveriam ser salvos. Mas a Bíblia diz que aquele que o Senhor predestinou, a esse também chamou, Romanos 8:30, aquele que ele chamou, esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Então há pessoas que é conhecido antes, e também ele disse lá em Mateus, eu nunca vos conheci, mesmo que você expulsou demônio, fez isso, fez aquilo, fez caridade, mas eu nunca te conheci. Então quer dizer que dentro desse mundo que ele diz que ele reconciliou, não é um mundo na totalidade. Então não pense com a mente dos enganadores, porque achando que todo mundo é ovelha e não tem cabrito. Então, se não tivesse cabrito, Jesus seria um grande mentiroso. Mas na verdade existe ovelhas e cabritos. E não é decisão do próprio decidir se vai ser ovelha ou se vai decidir ser cabrito. É a decisão exclusiva de Deus. Amém? Então a decisão é de Deus. Então quando você pensa numa escolha, você pensa na decisão totalmente de Papai Deus. Então diz, Cristo reconciliou consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso aqui é o primeiro versículo que nós estamos abordando sobre a reconciliação. Agora o segundo, você vai aqui em Romanos capítulo 5, Romanos 5, anote, irmãos, isso aqui são ferramentas importantíssimas para a sua vida. Romanos 5, que se você não anotar, você vai esquecer tudinho, até chegar em casa. 8 ao 11, diz assim, versículo 8 a 11, mas Deus prova o seu amor, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, justificação pelo sangue, sangue não é para tirar demônio,
Sangue não é para quebrar maldição, sangue não é para expulsar o mal, sangue é para purificar de pecado. Amém? Vamos respeitar o papel do sangue de Cristo. Seremos por ele salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós como inimigos, o que aconteceu? Fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Então diz que a morte de Cristo trouxe a mim e a você uma reconciliação. Estando já reconciliados, já estamos reconciliados. Diga, eu já estou reconciliado. Seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, deixa eu abaixar um pouquinho meu retorno, que está dando um eco. Deixa eu abaixar aqui, cadê ele? Aqui. Então, nós já temos a consciência que estamos reconciliados. Quem recebe isso? Mas deixa eu te fortalecer ainda esta reconciliação. Colossenses 1, 21 ao 23. Colossenses capítulo 1, 21 ao 23. Diz assim: E a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pela vossa obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Então, eu não tenho dúvida que Jesus veio a esta terra, pagou um preço. Alguém tem? Mediante a sua morte. Versículo: para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo, ele está usando aqui da sua autoridade apostólica para garantir à igreja de Cristo que por causa da morte e da ressurreição, do sacrifício de Cristo, houve uma reconciliação. Você sabe que o homem perdeu o espaço com Deus. Quando Satanás, irmãos, a serpente não é o diabo, a serpente era um animal. Não fica com raiva de cobra. Cobra não é o diabo. Não pensa que você vê uma cobra, vai meter o pau na cobra porque é pensando que a cobra é o diabo. A cobra não é o diabo. Ali foi como os demônios entraram nos porcos. Quem lembra? Aqueles 2.000 demônios que entraram naquela manada. Então ele procura um corpo. Então ele não podia usar Eva, entrar. Ele não podia entrar em Adão. Não podia. Porque eles dois, propriedade de Deus. Então ele buscou lá um corpo. Então ele buscou a serpente. Então ele pega a serpente, entra na serpente e faz com que o homem, primeiro a mulher, né, caia em desobediência. Só caiu porque a serpente ofereceu para Eva poder. Todo mundo quer ter poder, irmãos. Você sabia? Quando você tem um vizinho que te enche a paciência, alguém que te apurrinha, você não gostaria de ter um poder de... Gostaria ou não gostaria? Mas ele não vai te dar. Ele não vai te dar. Então, todo mundo gosta. Então, foi oferecido para Eva esse poder. E ela não pensou duas vezes. Ela poderia... Dá um tempinho, serpente. Fica tomando um cafezinho que eu vou aqui chamar o meu marido. Porque é um assunto muito bom, e eu estou gostando desse assunto.
vou ganhar o mesmo poder de Deus, vou conversar com ele, né? Porque de repente a gente entra num acordo, só que ela não fez isso, ela foi lá e consumou, e por causa dessa consumação, além dela se estragar, ela foi lá para o Zé Banana, né? Zé Banana é o Adão, né? Para mim é um Zé Banana, né? Porque tem muitos homens Zé Banana. Então, Zé Banana, Adão, cedeu lá, a mulher se fala, comeu, minha filha? Comi, agora você coma e morra, porque eu vou viver, Deus vai me dar outra, Deus vai fazer outra, você vai morrer e Deus vai me dar outra. Então, pessoal, não, mas ele foi lá, o Zé Banana, sabe, do charme, né, aquele jeito, né, que se tem de pedir, né, então ela foi, conseguiu, com as mesmas palavras que Satanás iludiu a ela iludiu ao seu marido, e por causa disso, se ficasse só nos dois, estaria bom, mas só que chegou a você e a mim. Quem sabe disso? Se Jesus não chega, a gente estava debaixo de maldição, debaixo de penúria. Hoje nós estamos debaixo da bênção de Deus por causa de Jesus. Não parece não, pastor, mas eu... Entendeu, né? A gente vive uma vida tão agitada, com problema, com lutas, parece que a gente está debaixo de maldição, né? Que está debaixo da pata do Satanás. Não estamos sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então diga, tudo está bem. Olha o teu irmão aí, diga, tudo está bem, irmão. Tudo está bem. Tudo está bem. Então, o que aconteceu? Aconteceu que para haver uma reconciliação, alguém precisou estar junto, né? Ninguém poderia se reconciliar se não estivesse primeiramente junto. Então a pessoa pecou, Adão pecou, Eva pecou, e a Bíblia diz que por causa disso, está lá em Romanos, todos pecaram. Quem já leu isso? Todos pecaram, diga assim, todos pecaram. Então existe o pecado que afastou, nós perdemos a comunhão com Deus. Por isso que o homem sem Deus, ele está morto, a morte não... você está morto. Aí a pessoa, estou morto o quê, cara? Estou fumando maconha, me drogando, estou feliz da vida, me prostituindo, bebendo, fico bêbado toda sexta-feira, sexta e sábado, que maravilha, eu fico, pai, na segunda-feira estou com uma ressaca desgraçada, mas tudo bem, eu tomo mais uma na terça e fica tudo certo, aí vira um alcoólatra. E para ele está tudo bom, porque ele está morto. Parece que ele está vivo, parece que isto é a vida. As pessoas dizem para a gente assim, vocês não vivem. Jesus falou assim, quem quer viver, perde a vida. Eu tenho que perder a minha vida para poder ter a vida de Deus. Eu não posso ter a minha vida e a vida de Deus ao mesmo tempo. Ou eu vivo para Deus, ou eu vivo para mim. O mundo morto vive para ele. Então, o que aconteceu? O homem fracassou, morreu, e precisou de haver alguém que fizesse a ponte de volta. E diz a palavra de Deus, que Deus olhou para a terra e não avistou ninguém que pudesse pagar o preço. Aí diz que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, o verbo que é a palavra, que é o Cristo, ele se ofereceu por nós. Então, o resgate foi a morte de um para pagar a dívida de todos. Você recebe que foi pago? Eu recebo. Então, isto é o papel da reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliação é o restabelecimento das boas relações. Então, foi quebrada. Você sabe que quando Adão pecou e Eva, Deus sentenciou a serpente. Quem lembra disso? Ela não ficou, ela não podia, Senhor, eu sou uma serpente, foi o diabo, ele que... Não quero saber de nada. Você deu lugar? Então você vai ser punida, vai andar arrastando com a cara no pó, vai comer pó o resto da tua vida. E você, mulher, não pensa que a culpa foi só da serpente, agora é para você. Você vai sentir muitas dores, você vai acontecer, quando você tiver filho, aqueles gritinhos, vai ser dobrado. Graças a Deus pela ciência, que agora tem anestesia, que lá atrás não tinha, que a mulher sentia dor no ferro mesmo. Quem é que
que teve filhos no ferro e no fogo, sem anestesia. Muita gente não tomou anestesia, então era dor insuportável. Quando a pessoa está tendo a criança, não tem passagem. Eu fiquei lá, acompanhei minha filha quando estava tendo meu neto. Meu Deus, parecia que ela ia morrer. Você quer morrer de tanta dor? Eu falei, a Evinha está ali. Evinha está ali, não só aquela lá, mas todas as Evinhas, pagando o preço. Então, houve este desgaste, e houve esse restabelecimento das relações. Deus pegou Adão e Eva e mandou eles para fora do paraíso. Vai embora, aqui não é um lugar de vocês mais. Perdeu o contato comigo. Eu toda tarde, na virada do dia, você já leu isso? Deus falava com eles, conversava com eles, trocava uma ideia, perguntava, falava, sabe, não deixava eles sozinhos. Deus ali era a cobertura dos homens. Quando você quer andar sozinho, sem cobertura, meu Deus é a minha Bíblia, eu. Não, aí você está sem cobertura. Você está sem cobertura. Então ali era a cobertura, era Deus deles. Então, reconciliação, restabelecimento de boas relações. Voltou a relação, restabeleceu as relações entre Deus e o homem. Reconciliação, passou a ter harmonia. O homem passou a viver em harmonia com Deus. O homem passou a ter entendimento das coisas de Deus. O homem passou a concordar com Deus. Houve uma conciliação, houve um acordo. E essa palavra no grego, reconciliação, quer dizer catalasso, que quer dizer mudança, presta atenção, igreja, mudanças, transformação, troca de direção. Então a palavra grega para a palavra reconciliação quer dizer catalasso, mudanças, transformação e troca de direção. Ou seja, quando houve uma reconciliação, eu voltei a conversar com Deus. Eu não posso ser o mesmo, irmão. Depois que Cristo entrou em minha vida, na sua vida, eu não posso ser um malandro com Deus. Eu não posso ser um maconheiro fingindo que não sou. Eu não posso ser um corrupto fingindo que não sou. Eu não posso ser um adúltero, um efeminado, fingindo que eu não sou. Eu não posso. Então, reconciliação quer dizer restabelecimento das boas relações, harmonia, entendimento, concórdia, conciliação, acordo. Grego, catalasso, mudanças, transformações, troca de direção. Quem é que pode gerar esta mudança, essa transformação e essa troca de direção? Só o arrependimento pode fazer isso. O apóstolo Paulo, ele escreveu aqui em 2 de Coríntios, capítulo 7, 8 a 10. Olha o que ele disse. Portanto, ainda que vos tenha contristado, preste atenção, irmão, preste atenção, só você, foque aqui, foque. Ainda que vos tenha contristado com a carta, Paulo falou, a carta que eu estou enviando a vocês vai contristar vocês. Não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para quê? Para o arrependimento. Então vocês ficaram tristes porque vocês estão entrando num processo chamado arrependimento. E o que é arrependimento, pastor? Arrependimento é a ação ou efeito de se arrepender-se, é mudar de opinião, é mudar de direção, é mudar de comportamento, é contrição. Arrependimento. A ação ou efeito de arrepender-se, mudar de opinião
mudar de comportamento, então mudar de direção. E essa palavra arrependimento no grego quer dizer metanel, que quer dizer mudanças. Mudanças. E no hebraico é nachum, que quer dizer entristecer. Entristecer, mudar de ritmo. Então, quando alguém diz, eu me arrependi, essa pessoa, ela tem que mudar de direção. Jesus falou, duas passagens bíblicas, João 5,14 e João 8,11. João 5,14, olha aqui. Ó. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já estás como? Curado. E faço o que agora? Esse homem aí era um paralítico. Ele falou, você já está curado. Ou seja, você já está perdoado. Você já está reconciliado. Agora você vai fazer uma coisa. Faça o que agora? Não? Por quê? Para que não te suceda. Então, o que ele estava dizendo ali, o Senhor, para esse homem? Cara, você já está perdoado, você está reconciliado, você é meu, agora você tem que mudar de direção, cara. Eu sei a tua história, eu sei quem você era, quem você foi, o que você é, até mesmo paralítico ou pilantra que você é. Você sabe que tem aqui no Rio de Janeiro, tem gente que finge que é paralítico, quem já viu? O cara esconde a perna. João 8,11. Olha aí, irmão. Agora uma mulher adúltera. João 8,11. Respondeu a ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então ele falou, vai e não repita de novo esse erro. Então, quando você pensa em arrependimento, você pensa em mudança de direção. O tema é qual, pastor? Reconciliação sem arrependimento não é reconciliação. Deus já se reconciliou com você. Agora, é preciso que eu me reconcilie com Ele. Cara, o que me separou de Deus? O que separou? Agora, se Ele me reconciliou e eu vou continuar pecando, eu vou continuar praticando, continuar repetindo os meus erros, ou seja, se eu continuo a repetir os meus erros, quer dizer o que, pastor? Quer dizer que não houve arrependimento. E quando não há arrependimento, então diz, arrependimento, ação ou efeito de se arrepender. Arrepender-se quer dizer sentir-se culpado por ter cometido algo ou erro, praticar alguma coisa injusta com alguém, arrepender-se do que disse, mudar de ideia, mudar de direção, mudar de comportamento, mudar de atitude. Então, a pessoa que você saiba que ela se arrependeu de verdade, irmãos, ela vai e ela não vai mais errar no mesmo erro. Ah, pastor, minha esposa, eu estou querendo te confessar, eu adulterei, puxa, me arrependi, estou arrependido, você é a minha vida, foi um momento de fraqueza. Aí a mulher é difícil, irmão. Traição é difícil, hein? Quando alguém faz isso e encontra o outro lado com o coração para perdoar, é difícil. Tá, puxa, e abraça, chora junto, se perdoa, aí passa-se 2 anos, o cabra volta a fazer de novo. Então esse cabra, ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. E se ele não se arrepende, o que acontece? Ele fica com medo de Deus.
Mesmo que eu esteja reconciliado com Deus, Deus reconciliado comigo, mas eu, por causa das minhas obras malignas, eu continuo afastado de Deus. E se eu me afasto de Deus porque eu não me arrependo, pastor, mas arrependimento não se prega mais, pastor. Não. Desde o começo da Bíblia se fala de arrependimento, irmão. Lá em Crônicas, 2 de Crônicas 7,14, diz: se esse povo que procura o meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, está lá, vê lá, irmão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar e se converter, olha, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus olhos, atentos aos meus ouvidos, a oração que fizer neste lugar. Então, desde o Antigo Testamento, Deus chama o povo a se arrepender. Porque sem arrependimento você não terá um diálogo. Aquele marido que diz que pediu perdão, traiu, e depois está fazendo de novo escondido. Porque eu nunca vi a pessoa se arrepender. Para mim o arrependimento é assim, irmão, não precisa ninguém te pegar com a boca na botija. Arrependimento, ninguém te pegou, você vai lá e fala assim: eu me arrependi. De quê? Disso. Alguém pegou você, aí você me arrependeu coisa nenhuma. Quem se arrepende não precisa ser pego, se arrepende antes de ser pego. Arrependimento porque foi pego, não é arrependimento, isso é malandragem, isso é expertise, isso é malignidade, isso aí é malandragem da carne do homem. Então diz que, olha lá em Ezequiel 18:32, estou te mostrando arrependimento no Antigo Testamento. Ezequiel 18:32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. E tu, então, essa palavra converter-se quer dizer se arrependa e viva. Aí João Batista, lá em Mateus 3:2, Mateus 3:2, olha o que ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora Jesus falando, Mateus 4:16-17, olha lá. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, o que ele disse? Arrependei-vos. Porque ele sabia que o arrependimento era o único caminho que te levaria à reconciliação. Pensa numa família, irmão, que o filho fala: não vou fazer mais isso, daqui a 3 meses volta a fazer. Ele não se arrependeu. Arrependimento é mudança de direção, é comportamento, outro comportamento. Arrependimento quer dizer arrepender-se. É a pessoa que ficou arrependido, que se arrependeu-se, sentiu culpado por ter errado ou por ter sido injusto com alguém, sentiu-se arrependido por ter perdido a cabeça. Tem gente que só vive perdendo a cabeça. Tem gente que você vê a cabeça, mas não tem, a cabeça está pela rua perdida. Perdi a cabeça, não queria fazer isso, não queria agir assim, mas perdi a cabeça. Perdeu a cabeça o quê, irmão? Porque você faz as coisas erradas e continua fazendo as coisas erradas, e continua fazendo as coisas erradas, aí quando o negócio ficar ruim, aí eu me arrependo. Não é arrependimento, abençoado. Não precisa o negócio ficar ruim para se arrepender. Arrependimento que leva à reconciliação, eu para com Deus, porque Deus comigo, Deus não tem nada contra mim, irmãos. A Bíblia diz, se Deus é por nós, então Deus não tem nada contra mim, Ele é por mim. Agora, a minha obra maligna, o meu fingimento de arrependido,
Porque quem está arrependido é quem se arrependeu, sentiu culpado por ter errado. Eu não vou mais errar nisto, num comportamento, nas palavras, nas ações. Eu não vou mais errar. Eu me arrependo de fazer minha família passar vergonha. Eu me arrependo de fazer minha esposa passar vergonha. Eu me arrependo de fazer meu marido passar vergonha. Eu me arrependo de fazer meus pais passarem vergonha. Isto é arrependimento que leva as pessoas que produz, leva você e eu a termos relacionamento. Cara, eu errei com a minha mulher me perdoou. Gente, eu não quero mais nada de erro com a minha mulher, agora estou bem, sabe? Daqui a pouco vai lá o infeliz, tropeça de novo. A carne é fraca, você que é sem vergonha mesmo, não é a carne que é fraca não. Arrependido, quem se arrependeu se sentiu culpado por ter errado. Irmão, quando você fizer alguma coisa que o Espírito diz que está errado, ou alguém te dizer está errado, você para e pense. Para e pense. Arrependimento, metanel, quer dizer mudanças. Não existe arrependimento sem mudanças, irmão. Se nós não mudamos, não tivemos arrependimentos, irmão. E se não temos arrependimento, Deus já se reconciliou comigo, mas eu vou continuar escondido atrás das árvores, igual fez como é o nome do cara lá? Ficou atrás da árvore lá no paraíso, Adão. A gente fica assim. Deus, vem a mim, que eu vou te aliviar, mas Senhor, eu estou pisando na bola, não agora não, depois. Vem a mim. Ele não falou isso? Jesus falou, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vou te aliviar. Eu vou te aliviar. Então, irmãos, nós poderíamos gastar 3 horas direto e ainda teria mais 3 horas para falar sobre isso. Reconciliação, catalasso, transformação, arrependimento, metanel, mudanças. Você quer saber se alguém está arrependido com Deus ou contigo que te fez alguma coisa? Me presta aí R$100. Semana que vem te pago. Semana que vem, 2 anos depois. Aí você... Não, mas agora me presta aí 200. Pode deixar que dessa vez vai ser semana que vem. Não vai. A pessoa está acostumada com esse negócio, irmão. Eles fizeram um acordo, deixou Satanás. Quando a gente deixa Satanás encher a nossa mente, já era. Não deixe Satanás colocar as palavras dele na tua mente. Eu não vou deixar colocar na minha, porque eu tenho que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo está nas palavras de Cristo. É nessas palavras que tem que estar aqui. E ela diz que eu sou salvo, que eu sou curado, sou abençoado, eu estou feliz, meu nome está no livro da vida, eu vou para o céu, tudo coopera, Deus é comigo, irmãos, eu tenho tudo a meu favor. Arrependimento, arrependido, eu me sinto culpado de ter falado assim, de ter agido assim. Tem gente que não, abençoado, continua fazendo, continua errando, continua fazendo, e achando, e o pior é que acha que está certo. Quando a gente está errando, irmão, pergunta ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu não quero ouvir Pedro, não quero ouvir Marco, não quero ouvir Maria, não quero ouvir ninguém, eu quero ouvir o Espírito Santo. Ele vai falar, ele vai fazer você mudar de direção, porque arrependimento é mudar de direção, mudar de ritmo. Como é que eu posso me arrepender, dizer que eu me arrependi, que eu quero ter comunhão com Deus, que eu sou um idólatra, que eu tenho o dinheiro como meu Deus, que eu tenho uma imagem dentro da minha casa, que eu tenho uma escultura? Como que se eu tenho um relacionamento com Deus chamado reconciliação, eu tenho que agradar a Ele. Eu não posso provocar a Deus com a minha vida. Eu tenho que me arrepender da minha caminhada, daquilo que eu fiz,
daquilo que eu faço. Eu não posso mais ser o mesmo. Eu tenho que mudar por causa do relacionamento que eu tenho com Deus. Tem que mudar, irmão. Tem que mudar. A gente tem que se arrepender de verdade. Entendeu, irmão? A gente tem que se arrepender de verdade. Não adianta a gente fingir. Se arrepende hoje, amanhã volta a fazer. Fala hoje de alguém, fala, não vou falar mais, nunca mais eu vou me meter na vida de ninguém. 3 dias depois está fazendo de novo. Que arrependimento é esse? Entendeu, abençoada? Arrependimento é mudança de direção. Quem ia para a direita, agora não vai mais para a direita. Agora vai para a esquerda. Entendeu, Luiz? Arrependimento é mudança de pensamento. Não é mais daqueles pensamentos velhos. Deus é com você. Parece que não, mas Ele é contigo. Você não está sozinha. Nunca vai ficar sozinha. Mesmo que você more sozinha, você não está sozinha. Você é uma abençoada. O Senhor expulsou o demônio da tua casa que te visitava de madrugada lá. Expulsou da sua casa, porque você é de Deus. Entendeu, abençoada? Entendeu, irmão Antônio? Mudar. Deus não chamou a gente para viver a mesmice da vida. Repetindo o erro, mesma confusão, mesmos problemas, mesmos debates, né? Tão bom viver em paz, né? Tão bom reconhecermos que eu sou culpado, eu sou culpado, então eu não vou fazer mais. Eu quero estar bem com você. Quer estar bem comigo? Eu quero estar bem. Eu quero estar bem com você. Entendeu? Entendeu, abençoado? Mudar. Mudar. Sabe o que é mudar? Você estava indo para lá. Agora você vai para cá. Se a gente acha que mudar está indo para lá e continuar indo para lá, a gente não mudou, não. A gente está fingindo. Entendeu, meu senhor? E Deus sabe quem finge. As pessoas fingem, elas pulam nas igrejas, saltam, dão gargalhadas, profetizam e tudo, fingindo que elas são aquilo que elas não são. Quem é não precisa mostrar para ninguém que é. Não precisa, ninguém que é precisa mostrar. Entendeu, abençoada? Deus tem o controle da vida de vocês. Deus trouxe vocês aqui para continuar. A boa obra que Ele começou lá atrás, Ele vai continuar. Entendeu, abençoada? Mudanças. Mudança de mente. Mudança de respostas. Mudança de respostas. Às vezes a gente está dando respostas erradas. Entendeu, pessoal? Às vezes as pessoas falam com a gente dá respostas erradas. A gente tem que pensar antes de dar a resposta, porque agora nós temos que nos arrepender de tudo aquilo que fizemos, porque agora nós estamos reconciliados com Deus. Entendeu, irmão? Mudar. Eu sei que não é fácil mudar. Se fosse fácil, o mundo mudava. Com qualquer pregação se mudaria, mas exige de nós um esforço muito grande. Um esforço muito grande. Eu não quero mais errar. Você pode dizer, eu não vou mais errar nessa área, porque eu tenho comunhão com Deus. Hoje eu tenho comunhão com Deus. Quando a gente não tem comunhão com Deus, São Paulo, quando a gente não tem comunhão com Deus, é uma vida, é um comportamento. Mas quando nós passamos a ter um relacionamento com Deus, é outra vida. Entendeu, Roberto? Entendeu, abençoada? Nós não temos que mudar por causa dos outros. Nós temos que mudar por causa de nós mesmos, porque nós agora somos filhos. Nós somos filhos. Aqueles comportamentos mundanos, entendeu, irmão? Não adianta dizer que o pavio é curto, não. Bota pavio, né? Mudanças.
alonga o pavio. Entendeu, abençoado? A obra não está terminada não, irmão. Tá? Entendeu, abençoado? A obra não está terminada. A obra só começou. Deus começou a boa obra, Ele vai completá-la. Mas tem que mudar. Não para Ele, nem Ele para você. Para aquele que te chamou para ter amizades. Sabe aquele amigo poderoso que todo mundo gostaria de ter? Tudo que você precisasse, se você chegasse a Ele, está feito. Você tem, eu tenho. É Deus. Mas o que acontece, irmão? Que a gente fica escondido. Irmã Terezinha, você está aí, irmã? Que bom. Está ouvindo a palavra? Não há. Eu sei disso. Tem que ter arrependimento, irmão. Senão não tem nova vida, não tem nova criatura. Só tem repetição de versículos. O diabo é o maior repetidor de versículos. Ele encontrou Jesus no deserto e repetiu o versículo para Jesus. Não sejamos repetidor de versículo. Deus, irmão. A nossa vida não é só as palavras que falamos. Nós demonstramos a nossa vida com a nossa vida. O nosso maior testemunho é a nossa vida, não é as palavras. As palavras você pode maquiar. Mas a nossa vida é a nossa vida. E é o que Deus vê em nós. Não adianta a gente esconder, não adianta a gente fingir que estamos sendo corretos, que no fundo nós não estamos sendo corretos. Então, se Deus nos reuniu aqui hoje, porque está mostrando isso para a gente. Tá? Está mostrando. Entendeu, irmão? Mudanças. O teu defeito não é a perna, meu irmão. A perna não é defeito. E quando Cristo vier, você não vai com esse corpo com defeito. Teu corpo é um corpo glorificado, um corpo de glória. Essa é a esperança que temos para com Ele. Glórias a Deus pela vida da igreja. 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 Vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.